Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos lançamentos que vão chegar agora em março. Gente, março é um mês muito especial. Na minha opinião, é o melhor mês do ano. Pra quem tá chegando por aqui agora, março é o mês do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 18 de março. Então, assim, é o melhor do ano. E eu acho que as editoras também pensaram nisso, também falaram, vamos colocar muitos lançamentos interessantes para o mês de março, porque o mês merece. Gente, eu selecionei aqui vários títulos para vir contar para vocês um pouco a respeito de cada um. Como são vários, gente, eu acho que tem uns 15 ou mais, então eu não vou me aprofundar tanto em cada um deles, para o vídeo não se estender demais, mas já prepara a caneta, papel, abre a wishlist da Amazon. Lembrando que todos os links de todos esses livros que eu vou mencionar para vocês está aqui embaixo no box de descrição para vocês clicarem, conferirem um pouco mais detalhado a edição, né? A capa, enfim, a edição por dentro às vezes mostra no site, né? Ou até mesmo para vocês ou adquirirem ou então adicionarem a wishlist de vocês. Tiveram vários aqui que eu adicionei à minha wishlist, então já se prepara. E, gente, para quem ainda não está por dentro, familiarizado a esse tipo de vídeo aqui no canal, eu fico olhando aqui para o lado porque é onde está o meu computador, que eu deixo aqui com os livros, para eu falar a respeito um pouco da história para vocês. Então, por isso que vocês vão me ver olhando para o lado algumas vezes. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostam de ficar por dentro dos lançamentos do mês, já deixa o like agora no começo do vídeo e se inscreve aqui no canal. Eu gravo esse vídeo todo mês para vocês ficarem, né, atentos aos livros que estão chegando no decorrer do ano. Então, bora lá, bora começar. E, gente, já começa, assim, muito bem essa lista, porque é um livro do Stephen King. Aqui tá falando que este livro foi publicado nos anos 1990 como Eclipse Total. Inclusive, ele estava na minha lista, assim, eu já passei por ele, né, com esse título na minha lista do projeto. Acabei pulando porque, como tá falando aqui, há décadas que tá esgotado no país. Então, acabei não encontrando por ele no projeto. E agora ele está de volta e com outro nome. A Suma lançou como Dolores Claiborne. E o mais legal de tudo é que vai ser naquela edição da Biblioteca Stephen King, capa dura, muitas vezes com aquele detalhe de baixo ou alto relevo. Eu tenho todas as edições da Biblioteca Stephen King que a Suma já lançou até agora. E esse daqui é mais um deles. Na cor laranja dessa vez. Achei bem legal. Interessante que a gente vê ali na capa, eu vou deixar passando aí na tela para vocês verem. A gente vê uma pessoa caindo, né, de um buraco. Deixa a gente curioso, né, essa capa aqui. Eu gosto de observar as capas e tentar adivinhar o que vai acontecer na história, mas muitas vezes a minha interpretação não é tão correta assim, mas bora lá. Aqui tá falando que é um dos livros mais aclamados do Stephen King e que tem conteúdo extra, olha que legal. E se você adquirir na pré-venda, ele vem acompanhado de um marcador de páginas. A data de publicação está prevista para o dia 26 de março. E é um livro curto, gente. Tem 240 páginas só. Gente, esse daqui é um suspense psicológico. E logo no finalzinho da sinopse está falando que o relato comovente e inquietante da protagonista faz deste um dos romances mais originais do Stephen King. Eu achei muito legal essa sinopse. A protagonista vai ser a Dolores, né, a Dolores Claiborne. Ela trabalha numa casa cuja patroa se chama Vera. Essa Vera ela é milionária, ela mora numa mansão. Parece que essa Vera ela tem uma personalidade forte, tempestuosa é a palavra que fala aqui na sinopse. Não é muito fácil de lidar. Parece que outras pessoas, outras mulheres que trabalharam com ela não se deram muito bem antes da Dolores, mas parece que ela confia na Dolores
e ela acabou criando uma estabilidade nesse emprego. Até que a Vera acaba morrendo num acidente, porém as suspeitas acabam caindo em cima da Dolores. E quando a Dolores vai testemunhar a respeito do acidente, vai falar com as autoridades, ela revela uma coisa que deixa todo mundo surpreso, a respeito de um relacionamento abusivo e a morte do seu marido que aconteceu há 30 anos atrás. E agora eu fico mais curiosa ainda para saber a conexão dessa história com essa capa, né? Porque assim, a não ser que a capa seja uma ilustração da morte desse marido aí de 30 anos atrás. Porque, o que será, né? Uma pessoa caindo, assim, parece até que é um buraco negro e a pessoa tá vindo desse buraco negro no espaço. Tá caindo na Terra. Enfim, gente. Estou bastante curiosa, gostei bastante dessa sinopse. Eu acho que eu vou incluir na minha TBR do ano do projeto. Depois que eu vi que esse livro era Eclipse Total na lista, depois que eu já tinha montado a lista do projeto para o ano. Mas ele é curtinho, então eu acho que eu vou incluir para esse ano logo mais, então eu adquiro. Gostei bastante dessa sinopse. O que vocês acharam? Quem já conhece, quem já leu, né, quando foi lançado anteriormente como Eclipse Total? Deixa aqui embaixo a opinião de vocês, para quem já leu, mas sem spoilers, hein, gente? O próximo aqui da lista é do Rafael Montes, o novo livro dele, se chama Uma Família Feliz. E eu achei legal que ele lançou esse novo livro junto com a adaptação. Parece, não sei se vai ter um filme, uma novela, né? Ah, é um filme, ó, tá falando aqui, longa-metragem Uma Família Feliz, tem o mesmo nome, com a Grazi Massafera e o Reinaldo Giannichini. O livro tá previsto lançar pela Companhia das Letras no dia 13 de março. Gente, pra quem conhece o autor, pra quem já leu outros livros, fica até com receio, né? Eu não sei se vocês seguem ele nas redes sociais, mas ele liberava algumas coisas, assim, a respeito do livro, uns bonequinhos. E aí a gente vê essa capa aqui com a cabeça de um bebê, de uma criancinha, até se preocupa. Conhecendo o Rafael Montes, essas histórias, é de se preocupar que envolva crianças. Aqui a nossa protagonista se chama Eva. Tá falando que ela tem uma vida praticamente perfeita. Ela é casada com um advogado, tem 2 filhas gêmeas, lindas, inteligentes e saudáveis, como está falando aqui. Ela trabalha com arte reborn, talvez por isso que tenha essa cabeça de bebê, né, de boneco. Dá pra ver que é de boneco, né, na capa. Pode ser que seja por isso. Ela mora num condomínio fechado, num bairro nobre do Rio de Janeiro. Então, a sua vida está às mil maravilhas, até que ela descobre que está grávida e o seu mundo vira de ponta cabeça. E uma coisa que eu achei bem legal é que aqui tá falando que o livro começa pelo último capítulo. Assim como uma bomba relógio prestes a detonar, acompanhamos os caminhos surpreendentes e as tensões que levam essa família feliz a um final avassalador. Gente, adorei essa questão, né, de começar pelo último capítulo. Aqui tá falando que é um thriller psicológico. É de deixar qualquer um curioso, né? Principalmente quem é fã do autor. Eu sou muito fã do autor. Eu já li 3 livros dele. Inclusive, esse mês vou ler mais um. Vou ler Uma Mulher no Escuro. Gente, gostei bastante da sinopse. Esse daqui também vai para minha wishlist. Próximo aqui é de uma autora também que é conhecida, aliás, que eu já li um livro dela, que é a Lisa Giro, que se chama A Noite em que Ela Desapareceu, um lançamento da Intrínseca, previsto para o dia 11 de março. Eu li, inclusive, o livro que está começando aqui a sinopse, né? Tá falando Autora de A Família Perfeita, foi o livro que eu li. E esse daqui tá falando que é um suspense, que é mais um suspense emocionante, repleto de reviravoltas, que vai deixar o leitor preso até a última página. Gente, nesse livro, os 2 jovens, Tallulah e Zack, eles moram no interior da Inglaterra, tiveram um filho aos 19 anos, sem terem planejado, e após muito tempo, eles acabaram decidindo aproveitar uma noite que estava bonita e irem até um pub. Chegando lá, eles encontram uma amiga da Tallulah, a Sophie,
e ela convida o casal para uma festa em sua casa. Porém, gente, o casal desapareceu. Ninguém sabe o paradeiro deles desde aquela noite. E a maioria das pessoas ali, inclusive a mãe do Zack, falam que não é para se preocupar, que eles deram uma escapada para aproveitar essa liberdade, né, da responsabilidade de criar um bebê. E estão aproveitando um tempo somente o casal. Porém, a mãe da Tallulah acha estranho como é que eles iam, né, para algum lugar sem avisar ninguém e deixar o bebê, né, a responsabilidade de criar o filho. Eles eram responsáveis, então ela começa a se preocupar. E, gente, 1 ano se passou até que uma escritora de histórias policiais se muda para um local próximo ao desaparecimento desse casal e encontra uma placa grudada numa cerca que está escrito assim: cave aqui, com uma seta para baixo. E, gente, ninguém viu aquela placa? Será que colocaram recentemente aquela placa? E o que vai encontrar quando alguém cavar ali na região onde está apontando? Será que vai encontrar o casal? Será que aconteceu alguma coisa com eles? Gostei bastante dessa sinopse. E, interpretando mais uma vez essa capa, a gente vê o fundo de uma piscina, né, aparentemente. Parece que a gente está no fundo de uma piscina. Embaixo ali tem uns ladrilhos e a água, assim. Me parece uma piscina. Será que o casal foi assassinado nessa festa? Morreram afogados? Enfim. Fiquei curiosa. Esse daqui também vai para minha lista de desejos. Eu acho que eu falei, né? Um lançamento da Intrínseca. Tá previsto lançar no dia 11 de março. O próximo aqui, muito especial. Porque é o lançamento do Harlan Coben, gente. Vocês sabem, quem me segue aqui há um tempo, que eu tive o projeto de ler todos os livros do autor. Então eu já li todos os livros que foram publicados aqui no Brasil, que ele já escreveu. E agora, eis que chega um inédito. Se chama Eu Vou Te Encontrar. Previsto lançar no comecinho do mês. Quando esse vídeo sair, já vai ter lançado, porque tá aqui pro dia 7 de março, pela Arqueiro. E a sinopse é bem a cara do autor mesmo. Aqui a gente vai ter uma família formada pelo David, Cheryl e o Matthew, de 3 anos, que é o filho do casal. E o protagonista vai ser o David. Num determinado dia, assim, a vida deles parecia também super perfeita, até que num determinado dia ele acorda no meio da noite coberto pelo sangue do próprio filho. E o corpo do filho não está ali. Mas isso é uma prova suficiente para a polícia de que ele é culpado pela morte do garoto. E ele acabou sendo preso. 5 anos depois, a irmã da Cheryl, né, a sua cunhada, vai até a penitenciária e mostra uma foto que deixa ele bem perturbado e, ao mesmo tempo, eufórico para sair dali correndo. É a foto de uma criança num parque que é muito parecido com o Matthew. Ele tem certeza que é o filho dele ali naquela foto. E agora ele quer fazer de tudo. Ele tem que bolar um plano para sair daquela penitenciária, que é de segurança máxima, a fim de encontrar o filho, provar sua inocência e trazer a verdade à tona do que aconteceu naquela noite. Muito a cara do autor, né? Se vocês leem, se vocês são leitores do Harlan Coben, vocês sabem que tem muito a cara do autor, essa sinopse. E, gente, vou ler este mês mesmo. Eu vou fazer vlog de leitura desse livro. Vai ser o vlog de lançamento do mês. Então, tô muito animada. Quero pegar logo esse livro em mãos. E é um livro curto. Os livros do Harlan Coben não costumam ser muito longos, mas esse daqui tem 288 páginas. É bem curto. Então, gente, estou bastante ansiosa. Aqui tá falando assim: nada pode deter um pai em busca do filho, sobretudo se ele não tem nada a perder. Realmente, né? Ele já foi culpado, ele já foi acusado ali, já tá preso. O que pode acontecer mais? Então, gente, tá bem animada. O próximo aqui se chama A Loucura do Mel, das autoras Jodi Picoult e Jennifer Finney Boylan. Essa capa, ela tá bem colorida e ela me lembra
junto com esse nome, de outro livro que eu ganhei do meu irmão. Agora eu esqueci o nome do livro. Eu vou deixar a capa passando para vocês verem. É Favores? Eu não me lembro agora o título, mas me lembrou. Eu não sei se porque também tem abelhas e fala de mel. Me lembrou esse livro. Mas é um lançamento da editora Verus, previsto lançar no dia 18 de março, olha. Melhor data do ano. Aqui tá falando que A Loucura do Mel é um suspense instigante, uma história de amor inesquecível e uma exploração poderosa dos segredos que guardamos e dos riscos que corremos para nos tornar quem somos. Aqui a gente vai ter a Olivia, que é casada com um cirurgião brilhante. Eles têm um filho chamado Asher. E aparentemente estava tudo ok, né? Tava tudo bem até que ela descobre um lado obscuro do marido e decide se separar e voltar para sua cidade natal, que é New Hampshire. E por outro lado a gente tem a Lily. A Lily também está acabando de se mudar com a mãe para New Hampshire, para ela concluir o ensino médio. E ela acaba conhecendo o Asher, né, na escola. E os dois acabam se apaixonando. Só que a Lily, ela fica com um pé meio atrás a respeito do Asher e não sabe se pode confiar muito nele. Até que um dia a Olivia recebe um telefonema falando que a Lily está morta e a polícia está interrogando o Asher. E a mãe, né, a Olivia, ela não deixa de pensar que o Asher ele tem uns traços parecidos com o pai. E no começo fala, né, que o pai tem um lado, ela descobriu um lado obscuro do marido. E conforme o tempo passa, que a polícia vai investigando, ela vai descobrindo umas verdades a respeito do filho que ela desconhecia. Então achei essa sinopse também muito interessante. Mais um livro que vai para minha wishlist. Eu não conheço nenhuma dessas duas autoras, mas aqui tá falando que as duas já publicaram vários livros. Uma publicou 28, a outra publicou 18. Inclusive a Jode, que foi a que publicou 28 livros, um dos seus best-sellers é A Guardiã da Minha Irmã, que virou filme, que se chama Uma Prova de Amor. Eu já assisti esse filme, aliás, pelo título, né? Me é familiar, mas eu não consigo me lembrar agora que filme é esse. Depois eu vou procurar para eu relembrar. Então, gostei bastante desse daqui, também vai para a lista de desejos. O próximo aqui, gente, é uma edição muito bonita. É da Hailey Hazelwood, é um novo livro dela, se chama Noiva. E também já lançou quando esse vídeo sair no canal. E eu tô vendo aqui a versão em capa dura. Gente, muito bonita. Ele tem uma pintura trilateral muito bonita. Achei muito bonita essa edição. Vários livros estão lançando assim, né? Agora, com essa pintura trilateral. Bem bonita. Dá vontade de comprar pela edição, né? Pela capa. E tem também, nessa edição de luxo, não sei se na versão comum, acho que não tem. Nessa edição especial, tem um marcador exclusivo, que eu também achei bem legal. E, gente, teremos aqui um romance paranormal. Tá falando que é uma aliança perigosa entre um vampiro e um lobisomem que acaba se tornando um tórrido caso de amor. Interessante, né? Eu gosto bastante de histórias de romance que envolvam vampiros. Na história, gente, a gente vai ter a Misery. Ela é filha do vampiro mais poderoso ali da região. E ela é chamada para participar de um acordo de paz entre os vampiros e os lobisomens. E para firmar esse acordo, ela tem que se casar com o alfa do bando, que é o Louie. Então a gente vê esse casamento arranjado acontecendo, mas o que ela não esperava, a Misery, é que ela se sentisse, em determinado momento, atraída pelo Louie e que fosse correspondida. E aqui embaixo está falando que o romance contém diálogos divertidos e cenas apaixonantes e sexy, mostrando que a autora sabe escrever romances como ninguém. Até hoje eu não li nada da autora, mas fiquei com bastante vontade de conhecer essa história aqui. Talvez por envolver, né, esse romance entre vampiros e lobisomens. Para quem gostou de Crepúsculo, né, que foi uma das... acho que foi a primeira história, talvez, que tivesse
vampiros e lobisomens, assim, uma história de romance, e que fez sucesso, né? Eu sou muito fã da série, então talvez por isso que me chame tanta atenção. O próximo aqui também tem uma edição muito bonita, gente. Eu acho que eu não falei a editora. A editora do livro Noiva é a Arqueiro. E como eu disse, né, quando sair esse vídeo já vai ter lançado. E esse daqui é da Planeta Minotauro e vai lançar também no dia 18 de março, que é a Quarta Asa, da Rebecca Yarros. E, gente, engraçado que eu vi, e como se falou tanto nesse livro, eu achei que até já tinha lançado. Porque eu ouvi muito falar sobre esse livro. Muita gente gostou, leu e gostou, né? Se não me engano, deixa eu confirmar aqui, é uma fantasia com romance. Então, muito provavelmente por isso também que me chamou a atenção para vir falar com vocês, porque eu gosto quando tem bastante romance na fantasia. E assim como o livro anterior, a edição também está muito bonita, também conta com uma pintura trilateral e também tem na edição com a capa dura. Aqui a gente vai ter a Violet, que ela tá ali entre os livros, estudando história, mas a sua mãe, que é a general comandante, ela quer que a filha se inscreva para se tornar a elite ali do país, que é um cavaleiro de dragão. Porém, a Violet, ela é uma menina muito frágil, ela é baixa, então assim, as chances dela conseguir são muito baixas. E quando ela chega ali no instituto para competir, como há mais candidatos do que dragões, para diminuir, né, esse número, todo mundo pensa em matar a Violet por dois motivos. Um, para eliminar a concorrente, né, já que ela parece bem frágil, e outro por ela ser filha de quem ela é, da general comandante ali. Então ela vai ter que contar com a sua inteligência para conseguir sobreviver ali naquela disputa. E um dos que querem acabar com ela é o Chaden, que é líder do esquadrão mais poderoso e implacável na divisão dos cavaleiros. Que talvez seja o par romântico dela, suspeito por ter levantado o nome dele aqui, pode ser, não sei. E aqui no finalzinho da sinopse fala assim: entre amigos, inimigos e amantes, Violet precisará contar com sua inteligência se quiser sobreviver. Mas as proteções do reino estão falhando e a cada dia que passa, a guerra se torna mais mortal. E o pior, Violet começa a suspeitar que a liderança está escondendo um terrível segredo. Eu achei a sinopse interessante, já que muitas pessoas elogiaram o livro, foi um fenômeno. Aqui tô falando que é best-seller número 1 do The New York Times. E muitos comentários, né, a respeito desse livro, né, gente? Antes dele ser lançado aqui no Brasil. Então, estou curiosa para conhecer essa história. Apesar de eu não ler com tanta frequência, eu gosto de fantasias, principalmente, como eu falei, né, fantasias que envolvem bastante romance na história. Então, esse também vai para minha lista de desejos. O próximo aqui é do Riley Sager, gente. A Casa do Outro Lado do Lago. Fiquei bastante contente com o anúncio desse lançamento. Esse aqui está previsto para dia 31 de março, no finalzinho do mês, pela editora Alta Novel. E já começa assim, ó, cuidado com o que você vê. Aqui a história é mais ou menos assim. A Casey Fletcher, ela é atriz e ficou viúva recentemente. Então, para fugir ali de uma publicidade negativa, já que ela é atriz, né, ela acaba se refugiando na casa do lago da sua família. E enquanto ela está ali, ela começa a observar o casal que mora na casa do outro lado do lago. E ela se diverte observando. Parece que o rapaz, o Tom, ele é inovador tecnológico, um homem poderoso. E a Catherine, ela é uma ex-modelo e parece ser maravilhosa. Até que um dia a Casey, ela ajuda a Catherine, parecia que estava se afogando ali, a salva de se afogar no lago, e elas acabam se aproximando. E a partir desse momento, conforme ela passa a observar a vida do casal, ela nota que não parece tão perfeito assim como antes.
E quando a Catherine desaparece, ela logo suspeita do Tom. Só que o que ela não percebe é que há muita história por trás disso que ela não conseguia enxergar. Muitos segredos chocantes. Então, gente, eu achei bem interessante essa sinopse. Me deixou curiosa. Eu li do autor Sobreviva à Noite, com o Clube Entre Suspenses, e gostei bastante tanto da história quanto da escrita do autor. A forma da narrativa foi bem interessante daquele livro. Então, esse daqui também vai para minha lista de desejos. O próximo aqui se chama Além do Instinto, da Bárbara Abel. E, gente, esse daqui é uma continuação de um livro que eu já falei pra vocês aqui num vídeo de lançamentos, que se chama Instinto Materno. Eu comprei esse livro porque eu achei muito legal a sinopse, mas ainda não li. Tá falando que Instinto Materno, inclusive, virou filme. Então, eu quero ver se eu leio esse ano pra também conferir o filme e depois, se gostar, ler essa continuação. Como se trata de uma continuação, vocês bem sabem, né? Eu não li a sinopse. Mas fiquei contente que tem uma continuação, né? E uma coisa que me atrai quando eu leio assim na sinopse, me atrai para ler o livro, se eu gostei da história que tá da premissa, né? É que tem adaptação. Isso já chama a minha atenção bastante. Então eu já fiquei entusiasmada para ler logo Instinto Materno, para depois buscar este segundo aqui. Está previsto lançar no dia 25 de março pela editora Globo Livros. Se você já leu Instinto Materno, gostou, então, Além do Instinto, chega logo mais. E não é um livro comprido, tem 288 páginas. O próximo livro da lista se chama Se Você Pudesse Ver o Sol, da autora Anne Lian. Eu achei muito legal essa sinopse, gente. Mais um livro de suspense aqui. Vai ser lançado pela Alt no dia previsto para o dia 25 de março. Aqui a personagem Alice, ela sempre se sentiu invisível no internato, porque ela era a única bolsista ali da turma, entre estudantes mais ricos e influentes de Pequim. Até que um dia ela realmente percebe que ela consegue ficar invisível de verdade. E bem junto com essa descoberta, ela recebe a notícia de que os pais não vão conseguir mais pagar o colégio para ela, mesmo com a bolsa. Então ela quer tirar proveito dessa capacidade que ela tem agora de se tornar invisível e oferece serviços para os seus colegas de turma a fim de descobrir algumas coisas para eles e em troca de dinheiro para ela continuar pagando a escola ali e estudando no internato. Até que o seu grande rival acadêmico acaba virando seu parceiro de negócios e essas tarefas que antes eram mais tranquilas, o que antes eram só escândalos, agora estão virando crimes de verdade. Então ela começa a colocar na balança, né, se está valendo a pena ou não, até que ponto vale arriscar a sua dignidade para ajudar a sua família e para ela continuar estudando. Achei legal a sinopse. Aqui embaixo está falando assim: Se Você Pudesse Ver o Sol é um romance contemporâneo com toque fantástico que em breve ganhará uma adaptação para a série. Olha aí. Isso muito me atrai. O próximo aqui se chama Boas Meninas Se Afogam em Silêncio, da autora Andressa Tabazinski. É um lançamento da editora Rocco e previsto lançar no dia 29 de março. Gente, assim que eu li esse título, Boas Meninas Se Afogam em Silêncio, foi automático. Logo pensei em Manual de Assassinatos para Boas Garotas. Eu acho que não tem nada a ver uma história com a outra, mas logo eu me recordei do título. E se você comprar na pré-venda, você ganha 2 cards exclusivos. Aqui tá falando que é quantidade limitada. Solucionar um crime é tão difícil quanto conhecer e aceitar a si mesmo. Já começa assim a sinopse. Gente, essa autora, ela é brasileira. E esse livro, eu tava vendo aqui, é o seu primeiro romance, que já havia sido publicado anteriormente como Crisálida. E agora está sendo foi reeditado pela Rocco. E a história é assim: o corpo da Amélia foi encontrado após uma tempestade com marcas de estrangulamento. A investigação sobre o desaparecimento dela havia sido arquivada por falta de evidências, mas o caso foi reaberto.
Com toda a atenção que a mídia está dando, a delegada Ana e o policial Júlio estão determinados a descobrir o que aconteceu com a Amélia. Aparentemente, todo mundo acha que a Amélia ela é uma boa garota, ela é filha de um importante deputado, primogênita de uma família tradicional e noiva de um empresário. Mas apareceram algumas imagens de uma câmera de segurança em que ela recebia visitas de uma mulher desconhecida. E isso mostrou que ela guardava alguns segredos. E aqui tá falando que a história vai misturar investigação policial, drama, e a autora constrói um thriller eletrizante e sensível. É uma reflexão sobre as contradições mais profundas da sociedade com o mistério que sustenta o fôlego até o final. A história vai se passar em Curitiba. Pelo que está falando aqui, além de se passar no cenário brasileiro, vai envolver corrupção, intolerância e hipocrisia. Achei bem legal, gente, essa sinopse. Também vai para a minha lista de desejos o livro. O próximo da lista é Deixa Ela Entrar, do autor sueco John Ajvide Lindqvist. Gente, não sei. Não sei ler o sobrenome deste autor. Mas temos mais um caso de suspense psicológico. Esse daqui é da editora Tordesilhas, previsto lançar no dia 31 de março. E pelo título, e parece que está escrito, se vocês derem uma olhada aí na capa, dá a sensação de que esse título foi escrito com sangue, pela forma como tá ali, como estão as letras. Achei bem interessante. E esse título, Deixa Ela Entrar, logo me fez pensar em vampiros, né? Porque havia a lenda de que um vampiro só poderia entrar na sua casa se você convidasse, se você deixasse que ele entrasse. E logo no começo da sinopse, essas suspeitas de que fosse uma história com vampiros aumentaram. Olha só, é outono de 1981, no subúrbio da Suécia, em Blakeberg, e algo terrível aconteceu. O corpo de um adolescente é encontrado sem uma gota de sangue. Olha aí. E logo começaram a suspeitar de que esse assassinato fizesse parte de um ritual por causa disso, né? E o Oscar, de 12 anos, ele torce, né? Ele espera que o corpo seja de um estudante que fazia bullying, né, contra ele. Mas esse assassinato não é a coisa mais importante que se passa pela cabeça dele naquele momento. O que está chamando muita atenção dele é a garota nova que está morando na casa ao lado, Eli, que fala para ele que nunca viu um cubo mágico na vida, mas consegue resolver rapidamente. Ele logo acha ela estranha, que tem alguma coisa errada com ela, e ela só sai durante a noite. Aqui está falando que o livro deu origem ao filme sueco vencedor de diversos prêmios em festivais de cinema, a adaptação cinematográfica estadunidense Deixe-me Entrar, e também a uma série de TV no canal Showtime. Puxa, várias adaptações. E eu fiquei curiosa para conhecer essa história. Não conheço essas adaptações. Aqui está falando que é uma reimpressão autorizada, mas não fala de quando é o livro. Gente, fiquei curiosa para ler esse daqui. Esse daqui também vai para minha wishlist. Achei interessante e quero ver se as minhas suspeitas estão corretas, né? Pode ser que eu esteja enganada, mas tudo indica, né? Parece, pela sinopse, que estamos diante de uma personagem vampiro aqui. O próximo livro é A Filha Perfeita, da Lucinda Berry. Previsto lançar no dia 11 de março pela Astral Cultural. Mais um caso de um suspense. Muitos livros de suspense sendo lançados agora em março, né? Viu? Eu não disse, as editoras elas sabem que março é um mês especial. E como é o meu aniversário, elas resolveram lançar vários suspenses nesse mês. Logo no comecinho dessa sinopse está falando assim: ela é só uma menininha, não precisa ter medo. Pronto. Falou isso, gente, eu já não fico em paz com essa menininha. Na história a gente vai conhecer o casal Hannah e Christopher. Eles têm um casamento bem tranquilo, estão bem felizes e só falta uma coisa para eles sentirem que estão completos: um filho.
Eles trabalham no mesmo hospital. E quando uma garota é abandonada, a Jane, é levada para o hospital, logo o Christopher se encanta e dá a ideia para Hannah de eles adotarem essa menina. Só que assim, o passado dessa criança é totalmente desconhecido, ninguém sabe nada a respeito. E ela tem um comportamento bastante perturbador. Parece que ela carrega um trauma psicológico, talvez de um passado que não tenha sido muito bom. E logo a Hannah começa a observar algumas coisas que a deixam descontente, a deixam preocupada. Só que o Christopher não consegue enxergar isso. Parece que a Jane, ela só mostra esse lado para a Hannah, justamente pela desconfiança que ela demonstrou logo de início. Como o Christopher não enxerga, ela trata ele de maneira mais dócil, mais maleável. Então, conforme o tempo passa, as maldades dessa menina acaba colocando em risco, né, o casamento e levando então o relacionamento dos dois ao limite. Parece muito uma história de um filme, né? Tem um fundinho assim meio clichê, não tem? Parece que eu já assisti alguns filmes com essa temática. Mas achei interessante. Essa menina vai tocar o terror, então, aqui nessa casa. O que será que aconteceu com essa criança, né? Anteriormente, como que era a família, se o problema estava na família, o problema realmente está na menina. Estou curiosa, fiquei curiosa. Também vai para minha lista de desejos. O próximo aqui se chama As Últimas Sobreviventes. Esse já é um livro mais juvenil. Ele vai ser um lançamento da Alt, previsto para o dia 21 de março, da autora Jennifer Dugan. Aqui as personagens principais são a Sloan e a Cherry. Elas se conhecem sendo monitoras de um acampamento de verão, dias antes de acontecer um massacre em que apareceram alguns homens mascarados e acabaram matando todos os seus colegas monitores ali no acampamento. Só as duas sobreviveram. E o tempo passou e isso acabou aproximando ainda mais as duas, né? Elas se tornaram namoradas. E conforme novas evidências começam a surgir a respeito do incidente, e a Sloan começa a descobrir mais a respeito dos motivos daquele massacre, ela começa a suspeitar de que a Cherry, na verdade, não é somente uma sobrevivente e que ela pode ser talvez cúmplice daqueles homens do massacre. E ela fica cada vez mais desconfiada. Será que a Cherry está tentando enganá-la? Porque somente as duas sobreviveram ali, né? Será que era para Sloan ter sobrevivido? Interessante, né? Essa sinopse aqui tá falando que é um thriller psicológico YA arrepiante, repleto de mistério e suspense, que aborda temas importantes como trauma e saúde mental, além de fazer referência a clássicos do terror. O próximo aqui se chama Aconteceu em Indigo Ridge, da autora, deixa eu ver se é uma autora ou um autor. É uma autora, Devney Perry. É uma autora americana. Aqui tá falando que o livro é ao mesmo tempo um suspense cheio de tensão e um romance ardente. Aqui a Winslow, ela acabou de se mudar para Quincy, em Montana, uma cidade bem tranquila, onde parece que nada acontece, apesar de depois ela descobrir que nos últimos anos aconteceram 7 suicídios. Ela achou isso estranho por ser uma cidade tranquila, né? E poucos dias após ela começar o seu trabalho como chefe de polícia local, um corpo é encontrado na base de um penhasco dentro do rancho da família Eden. E o dono desse rancho é nada mais, nada menos do que o Griffin, o homem com quem ela dormiu logo que ela chegou na cidade. E ela logo pensa que dormir com ele foi um grande erro, mas ela não consegue fugir, né? A cidade é pequena ali. E como o corpo foi encontrado dentro do rancho, vira e mexe, eles acabavam se cruzando. E ela começou a suspeitar, né, desses suicídios, que talvez não tenham sido suicídios e sim assassinatos, mas ninguém dava valor, inclusive o Griffin. E logo ele foi falando para todo mundo que ela era uma forasteira, enfim, para que também não descobrissem, né, que eles haviam
dormido juntos, mas com o passar do tempo, ele começa a enxergar que a Winslow, ela sabe o que ela está fazendo. E a outra coisa que ele descobre é que é muito difícil, praticamente impossível resistir àqueles olhos azuis. Então, gente, a gente vai ter mesmo um caso, né, uma investigação acerca desses, além desse corpo, os outros casos de suicídio que talvez não sejam, o romance, né, entre esse cowboy e a chefe de polícia local. Achei bem legal. E comprando na pré-venda, você ganha um saquinho bem bonitinho com um desenho ali da capa do livro para colocar, né, para guardar o livro. É uma publicação da Rocco, prevista para o dia 29 de março. O próximo da lista aqui é A Cirurgiã, mais um thriller, gente, da autora Leslie Wolfe. A sinopse já começa com tudo. Começa assim, ó. Cirurgiã renomada, esposa amorosa e assassina? Antes de seu mundo desabar, a autora Anne Wiley tinha uma vida perfeita. A carreira de sucesso que sempre almejou conquistar, uma bela casa onde poderia descansar confortavelmente após um longo dia de trabalho e um marido extremamente delicado e cuidadoso, cujo sorriso sempre a manteve segura. Até naquele momento, ela nunca tinha perdido um paciente, mas também nunca havia operado alguém que odiava. No minuto seguinte em que declarou o óbito, toda a equipe médica na sala de operações a observou em silêncio, confusos e preocupados. O olhar de Anne transmitia medo, o coração batia acelerado e as mãos tremiam e suavam dentro das luvas. Seus 12 anos de experiência são colocados sob suspeita quando é descoberto quem era o paciente que faleceu em suas mãos. Gente, não fala quem é o paciente. Empenhada em acusar a doutora de assassinato, a promotora criminal Paula Fuselier começa a investigar. No entanto, tanto Anne quanto a promotora têm algo muito particular em comum, um relacionamento com Derek, marido da Anne, que é candidato a prefeito, e qualquer escândalo pode prejudicar sua carreira na vida pública. Um suspense psicológico totalmente envolvente que fará você correr pelas páginas até o final. Gente, tem como ler essa sinopse e não querer pegar para ler no exato momento em que você termina de ler? Não tem. Quando esse vídeo sair, já vai ter lançado, gente. A data prevista era dia 4 de março. É da editora Faro. Gente, fiquei muito curiosa para saber quem era essa pessoa e se realmente ela matou o paciente ali, né, na cirurgia, se foi proposital ou se a morte foi um acidente. Eu fiquei pensando se não poderia ser o marido a vítima. Porém, no final, quando tá falando que ele é candidato a prefeito, qualquer escândalo pode prejudicar sua carreira na vida pública, né, talvez mostra que ele esteja vivo, né? Mas como fala que ele tinha um caso com a promotora, não sei, talvez fale isso só para dizer que a promotora não possa fazer nada contra a Anne, né? Porque a Anne poderia levantar aí o caso extraconjugal do marido com ela. Pode ser que seja por isso que foi levantado isso daí. Quem será que foi a vítima, gente? Nossa, esse daqui dá muita vontade de comprar agora, nesse exato momento, e começar a ler. E, gente, o último se chama Em Agosto Nos Vemos. É um romance inédito e póstumo do autor Gabriel Garcia Marques. E aqui tá falando que é um hino à vida, ao desejo feminino e à resistência do prazer, apesar da passagem do tempo. Aqui na história, a Ana Madalena Beck, todo mês de agosto, viajava para uma ilha caribenha a fim de colocar flores, né, visitar ali o túmulo da sua mãe. E todo ano ela fazia as mesmas coisas, era praticamente um ritual. Ela se hospedava no mesmo hotel, durante a noite ela descia, pedia sempre o mesmo sanduíche e depois voltava para o seu quarto. Até que, certa vez, um homem se aproxima dela, convida para tomarem uma bebida e após um tempo, né, ali bebendo um gin, ela se sente animada, se sente capaz de tudo e o convida para subir em seu quarto. E depois dessa vez, gente, todo ano em agosto,
quando ela vem visitar o túmulo da mãe, ela acaba se encontrando com um homem diferente em cada ano. E aqui fala que o livro pinta o retrato de uma mulher que descobre seus desejos e se aprofunda em seus medos. Uma preciosidade que vai encantar fãs do saudoso Gabo, assim como novos leitores desse grande escritor. Aqui tem um comentário do Barack Obama, um dos autores mais visionários e um dos meus favoritos de quando eu era jovem. É um lançamento da editora Record, previsto lançar no dia 6 de março, no comecinho do mês. Esse daqui é uma edição em capa dura e eu achei bem bonita a capa, reflete bem o que está contando ali na sinopse. Legal, né, que temos mais um livro novo aí do autor. Eu só li dele até agora Crônicas de uma Morte Anunciada, que é um livro bem fininho, mas tem um box bem bonito, eu já mostrei pra vocês, com 100 anos de solidão e o amor nos tempos do cólera. Então, quem for fã aí do autor, mais um livro dele chegando agora em março. Gente, e com esse a gente finaliza então essa lista com os lançamentos que eu separei para compartilhar com vocês. Foram muitos, no começo eu falei, não vou me aprofundar muito em cada um para não estender demais o vídeo. E, gente, eu acabo me animando, principalmente por a maioria ter sido suspense, né? Eu fico empolgada para vir falar a respeito de cada um com vocês. E eu acredito que tenha ficado um pouquinho longo o vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem esperando algum livro para esse mês, ou que eu tenha contado aqui, ou então que eu não tenha mencionado, deixa aqui nos comentários qual é o mais esperado para vocês. E se vocês gostaram de conhecer algum desses lançamentos, se vocês ficaram curiosos com algum deles, também deixa tudo aqui nos comentários. Eu estou bem ansiosa pelo livro do Harlan Coben, mas tem muitos outros aqui que me agradaram muito. O do Stephen King também, achei bem legal que a Samantha está trazendo mais um para a coleção da biblioteca Stephen King, né? E esse com certeza é um dos primeiros que eu vou comprar para adicionar à estante e ler, por causa do projeto e tudo mais, né? E vários deles, como eu disse, né, eu fui dizendo durante o vídeo, entraram para minha lista de desejos. Me conta também quais desses entraram para de vocês. E eu vou ficando por aqui então, gente. Lembrando que todos os links estão aqui embaixo no box de descrição, para se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem curiosidade em ver sobre algum livro, é só virem aqui embaixo. E eu vou ficando então por aqui, gente. Até o próximo vídeo.